com vocês hoje. Eu quero apresentar, dar as boas-vindas e demonstrar minha gratidão para minha querida amiga, parceira, Cíntia Suplicy. A Cíntia, ela está comigo desde que eu trouxe o Rubin Institute aqui para o Brasil, me ajudando de um jeito super genuíno e altruísta. Então, a gente acabou conversando uma primeira vez lá atrás, ficamos amigos muito rápidos. A Cíntia, pela capacidade que ela tem de integrar vários assuntos e pessoas, ela faz parte do nosso curso aqui no Brasil como mentora. Então, ela é mentora da primeira turma do Certificado Internacional de Psicologia Positiva, agora do segundo também. Ela me deu um presente de me convidar para também auxiliá-la e ser professor nos cursos que ela traz no WeGrow, que é uma instituição aqui de Curitiba, que faz um trabalho incrível, tanto com pessoas físicas, quanto empresas, órgãos públicos, na área da psicologia positiva, com conteúdos muito bem embasados e também com muita profundidade e interatividade, né? Eu tive a honra de dar um módulo do Nano Degree em Psicologia Positiva, que é um curso que o nome fala que é um curso um pouco menor, né? É um toque, mas o jeito que ela integra tudo, com atividades, com games, é realmente incrível, é uma experiência muito bacana. Então, para quem é de Curitiba, ou para quem quer conhecer as entregas do WeGrow online também, a Cíntia está aqui à disposição de vocês. Quem não tiver o contato dela, fala comigo, mas depois a gente coloca aqui também, viu, Cíntia? Tanto o site quanto os dados. E eu convidei a Cíntia aqui, confesso que eu fiz uma coisa que eu fui um pouco egoísta hoje. Para quem está aqui me vendo, eu confesso que hoje eu chamei a Cíntia e coloquei ela numa sinuca, porque eu desafiei ela para um assunto super complexo, mas o desafio teve um ladinho pessoal, que é o seguinte: todo mundo aqui sabe, quem já me segue, que eu tenho 3 meninos, né? O meu mais velho tem 4 anos e meio. Então, eu tenho 3 meninos pequenos, o que vocês podem imaginar que é um grande desafio em quarentena, né? Passar o dia todo trabalhando, cuidando da casa, cuidando da vida, com os 3 pequenos aqui em casa. E uma das grandes paixões da minha vida, na verdade, a maior paixão da minha vida e minha motivação para tudo que eu faço é o meu papel como pai. Então, boa parte da dedicação que eu faço no meu trabalho tem a ver com o exemplo que eu quero deixar na vida como pai para os meus filhos. E quando a gente estava discutindo a Cíntia e eu, né, que assunto trazer, eu meio que empurrei goela abaixo para ela esse assunto, né, pais e filhos em tempos de isolamento, porque para mim isso é uma coisa que eu quero, até falei para ela que eu vou até tirar a minha imagem aqui, porque eu quero só ficar ouvindo o que a Cíntia tem a dizer, porque eu quero aprender com ela. Como é que a gente faz isso, né? E claro, não existe resposta pronta, não existe fórmula mágica, não existe nenhum segredo. O jeito que todos nós fazemos, muitas vezes acaba sendo o jeito certo, porque é o que a gente sabe fazer e consegue fazer, mas aprender um pouquinho mais de, será que tem algumas formas que a gente possa construir relacionamentos mais lindos ainda, mais positivos ainda, durante essa quarentena, e mais, quem sabe será que essa quarentena nos traz algumas oportunidades de construir memórias em nossos filhos que levem à construção de pessoas talvez mais resilientes, mais positivas, com mais bem-estar emocional no futuro. Então é para isso que eu convidei a Cíntia, para falar desse assunto facinho, tranquilo, e para nos ajudar, para que esse assunto não fique... para que todo mundo aprenda com isso. Eu acho que muita gente que está aqui é pai, é mãe, conversa com a gente. Vocês estão vendo aqui que vocês podem se manifestar aqui pelo chat, faz pergunta, comentário. A Cíntia falou que ela não veio aqui para fazer uma apresentação, para dar uma aula para a gente. A gente vai conversar, bater papo, eu vou fazer perguntas, porque uma coisa que não falta para mim são perguntas nesse assunto, mas mais do que isso, perguntem também, tá? Então aproveitem o espaço, a qualquer momento perguntem, eu coloco as perguntas na tela para a Cíntia, tá bom? Cíntia, quero que você se apresente um pouquinho mais e, de novo, muito obrigado, é um prazeraço ter você aqui, viu? Henrique, prazer é meu, eu estou muito honrada de ter recebido esse convite, apesar da gente ser parceiro aí, né, de início, tanto de um quanto de outro, né, e falar desse tema para mim é um super desafio. Eu acho que antes de falar, né, até porque eu vou trazer alguns assuntos aqui, só para vocês entenderem o que eu vou trazer. Eu sou psicóloga e a psicologia positiva me encantou de um jeito que eu fiz 4 formações já, uma delas foi com o Henrique do Rubin, na mesma turma que eu fui mentora, eu fui aluna também. Uhum. E para mim é um grande desafio falar sobre filhos e pais, até porque é um dos maiores desafios no momento, acho que para todos os pais, né, Henrique? A gente está em home office, está com os filhos em casa,
Embora eu tenha tido alguma experiência com eles, assim, porque eu gosto de fazer da minha casa o meu laboratório. Então, eu costumo testar tudo quanto é coisa que eu aprendo aqui, e tem coisas que dão certo, tem coisas que eu não consigo, uma hora eu consigo, uma hora não, né? Enfim, como todo pai e mãe, eu sou mãe de 2 filhos, um de 15 e uma de 10. O de 15 está focado, estudando, ele é mais tranquilo, a de 10 pula o tempo todo, precisa gastar essa energia. Então, são 2 filhos completamente diferentes. Eu acho que a gente até pode iniciar por isso, né? Criança não vem com manual. Se viesse, todo mundo saía igualzinho. E se você criasse um de uma forma, o outro também criado daquela forma ficava igualzinho, mas isso não existe, né? Então, eu acho que antes de falar, a gente tem que entender que eles são diferentes e que a gente precisa olhar cada criança da forma como ela é, né? Eu estava assistindo um vídeo antes de chegar aqui, que eu acho que é legal citar, que é o Sebastian Bornholm, até você já deu uma entrevista para ele e tal, ele falou uma coisa linda, porque agora ele adotou um menininho, e daí ele falou assim, agora não existe mais vida profissional e vida pessoal, agora existe vida, né? Nesse novo normal que ele fala. E é isso, existe vida, e está tudo junto e misturado, e a gente tem que dar conta, né? Eu estou trabalhando em home office, meus filhos têm aula, mas o horário que não tem, estão aí pendurados em mim, né? Eu estou conseguindo manter uma rotina e eles respeitarem, mas em alguns horários, principalmente perto das refeições, eles vêm aqui, acabam chamando a atenção aí para eu terminar logo, então eles entendem, mas ao mesmo tempo, às vezes, não entendem, né? E é isso, é o grande desafio. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, ser pai, ser mãe, nesse momento, em qualquer momento, mas nesse momento de quarentena principalmente, vou trazer a velha frase do Tal Bechahar aqui, que já deve ter sido falada várias vezes, inclusive por ele, né, Henrique, que é permissão para ser humano. Nós não somos super-heróis e a gente não vai dar conta de tudo com perfeição. Então, a gente precisa trabalhar muito a autocompaixão nesse momento, sabe? Tem coisas que a gente vai ter que ser mais permissivo mesmo, né? A criança está passando muito tempo no computador, muito tempo no celular. Gente, às vezes é o jeito de você conseguir fazer as suas lives, né? Chegar aqui, ficar, conversar, ter essa manhã gostosa, conversando com o Henrique, com vocês. Então, não é por conta de 3, 4 meses que a tua rotina está um pouco diferente que você vai estragar teus filhos. Então, e eu sei, porque eu, como mãe, sei que mãe e pai têm, principalmente as mulheres, né, tem um sentimento muito grande de culpa, de estar fazendo errado, de não estar sendo perfeito, e nesse momento ter que dar conta de tudo, e ainda assim eu tenho que educar meus filhos de uma forma assim exemplar, gente, não dá, tá? Eu só vim dizer para vocês que não dá. Agora, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, Henrique? Ô, Cíntia, e o que é interessante, né, se permitir ser humano, né, e não ser o pai, a mãe perfeita 100% do tempo, e eventualmente, né, eu tinha dito, né, que quando meu primeiro filho nasceu, quando o João nasceu, eu tinha dito para todo mundo, minha esposa e eu, a gente estava alinhadíssimo, nada de chupeta, de jeito nenhum, de meus filhos para chupeta, até no primeiro dia, e isso foi logo no terceiro dia de vida dele, que ele entrou naquele estresse absoluto, gigante, gritava, e eu coloquei a chupeta, e pareceu que eu apertei o botão de stop, e tudo ficou silencioso, e eu percebi que a calma veio para ele. Eu pensei, puxa vida, talvez os males que eu imagino que a chupeta traga, talvez tenha algum bem associado com a fase oral da criança que pode ser que seja útil, e eu vou escolher esse lado, né? Então, eu acho que essa permissão para ser humano, para você aceitar que as coisas não serão perfeitas sempre, que vão haver dificuldades, também é fundamental para o desenvolvimento da criança, para ele olhar para você e ver, puxa vida, tá tudo bem ser humano. Eu não tenho aquele pai perfeito que faz tudo perfeito o tempo inteiro. Essa não é a minha barra. A minha barra na vida não é ser uma pessoa perfeita, mas é sim ser uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada, uma pessoa que erra e pede desculpa e aprende com os erros e também é humano. Então, acho que esse viés do ser humano tem um lado fundamental para nós mesmos, né? Praticar autocompaixão e aceitar que a gente erra, que a gente não é perfeito,
mas também é fundamental para a formação do caráter e das qualidades da própria criança. De aceitar, puxa vida, meu pai é humano, e mesmo assim ele é amado, mesmo assim as pessoas gostam dele, mesmo assim ele trabalha com dedicação, então tá tudo bem ser humano, não tem nada de errado com isso. Ótimo. Isso que você falou era um dos assuntos que eu ia falar também, né, da autenticidade, dos valores que você quer passar primeiro, né, não tem certo e errado, não tem, vocês podem ver, tem muita teoria de educação infantil, muitas linhas da própria psicologia que falam de como educar, como, dá castigo, não dá castigo, faz isso, faz aquilo, e eu acho que, em primeiro lugar, é a gente estar coerente com os nossos valores, com a nossa autenticidade, com o que a gente acredita, né? Se a chupeta traz conforto ali naquele momento, não é a chupeta que vai estragar a vida do teu filho, né? Trazer leveza, né? Eu estava fazendo uma live agora com a Lu que fez o Robinho, a Luciana Horta, né? Ela falou muito da leveza, né? Trazer leveza em tudo que a gente faz. E a autenticidade, né? Você mostrar que você errou, que você é humano para o teu filho, ele vai estar aprendendo também, ele não vai se culpar depois porque ele errou, né? E comentar sobre isso, sabe, Henrique? Eu sempre, quando eu faço alguma coisa assim que eu não fico feliz com o que eu fiz, eu pratico o perdão, eu falo sobre isso, sabe? Olha, eu não fiz uma coisa legal agora, não queria ter feito isso. Como que a gente pode fazer para que essa situação não chegue nesse extremo, né? Eu estou falando dos meus que têm 10, 15, mas pode fazer isso com 2, 3 anos de idade, né? E eles se sentem mais seguros e mais confortáveis em também errar, né? Porque a criança pode errar. E aí, eu queria trazer aqui a Lia Waters, que ela é uma grande cientista da psicologia positiva, e ela não sei se ela é presidente ainda, mas acho que ela é ex-presidente da IPA, né, da Associação Internacional de Psicologia Positiva, e ela fala assim que o grande desejo dos pais, que é o que a psicologia positiva fala, né, através de outras pessoas, que é que os filhos sejam felizes. E o grande problema dos pais é que eles não conseguem colocar em prática, né, essa tarefa de fazer os filhos felizes. Então, é daí que vem a culpa, a frustração, né, porque você tem um desejo e você acredita que a expectativa que você tem, né, em relação ao seu filho, você acredita que o que você acredita é bom para ele, né? Não sei se sumiu o meu som aí, que bateu o telefone aqui, estou fazendo pelo celular, tá? E aí, na verdade não, né? O que é bom para ele é o que é bom para ele, não o que é bom para você. E a gente fica nessa sinuca de será que eu estou fazendo certo, errado e não estou vendo o resultado? Será que ele vai ser feliz assim? Aí aquele monte de informação que a gente recebe de tudo quanto é lado, e cada uma fala uma coisa, e você se embanana inteira, não sei o que é certo, o que é errado, né? E aí eu trago um pouco para vocês da própria psicologia positiva, né? Como que a PP pode nos ajudar nesse momento, não só no momento de crise, mas no momento, em qualquer momento da vida com os seus filhos, né? Então eu trouxe um pouco da autenticidade, que precisa ser autêntico, da autocompaixão, do auto-perdão, de ser coerente com os nossos valores. E aí, essa dificuldade, né, para a Lia Waters, ela se deve a 4 fatores que eu acredito que também, eu sei que 2 já foram falados aqui, porque são temas que se aborda bastante e eu já vi algumas lives com eles, que é o viés negativo, né, vou me estender, porque o pessoal que está acompanhando já sabe o que é a nossa tendência natural de olhar para os aspectos negativos da vida, de ser pessimista, enfim, que é um viés que a gente tem que vem lá da nossa ancestralidade. Tem também, diga. Posso contar uma história sobre esse viés ou não? Claro que pode. Me perdoa de te interromper, mas esse eu acho que é interessante. Eu adoro tuas histórias. Porque mostra uma coisa que eu acho que é tão fundamental para a gente. O viés da negatividade, quem já está nos seguindo sabe, a gente já falou sobre isso, é uma tendência absolutamente natural que nós temos de focar a nossa atenção para aquilo que não está funcionando, para aquilo que é ruim, para as nossas faltas e falhas. Por isso que a autocompaixão é tão necessário e é algo que exige esforço. Porque a nossa tendência eu percebi alguma coisa ruim em mim mesmo, eu simplesmente me travo e começo a me criticar, começo a reclamar disso. Então, a autocompaixão exige esforço. Eu tenho que parar, refletir e me colocar na posição de um grande amigo de mim mesmo, né, para ter essa autocompaixão. Mas é interessante uma coisa que eu queria colocar para todos aqui, que perfeito que a Cíntia falou, né, que não tem fórmula mágica e a gente vai errar sim,
com todo o estudo que eu faço da psicologia positiva, né? Com tanto que eu estou mergulhado nisso e treinando o tempo inteiro. E mais, com uma dedicação quase que absoluta na minha vida em ser pai, né? Então, eu imagino que eu faço escolhas ligadas ao trabalho pensando em ser pai, né? Então, quando eu me dedico a uma live, quando eu faço um trabalho diferente, quando eu me esforço para dar o meu melhor no trabalho, o que eu estou dizendo a mim mesmo é, essa é a oportunidade que eu tenho de mostrar para os meus filhos que trabalhar é uma coisa linda, que dá para trabalhar com uma coisa que você ama e que dá para ser feliz no trabalho. Então eu tento conectar tudo que eu faço com o meu propósito maior de ser pai, de ser o melhor pai que eu posso ser. Inclusive, quando eu brinco, né, o meu propósito para eu falar uma frase é ser o melhor pai que eu posso ser. É isso que eu tenho como propósito maior de vida. E mesmo assim, mesmo com todo esse estudo, com todo esse esforço, aconteceu uma coisa interessante aqui em casa, que me fez perceber como a gente precisa trabalhar mesmo para controlar esse viés da negatividade. Meu filho mais velho, o João, tomara que daqui a uns 20 anos, acho que ele vai ver esse vídeo e vai ficar bravo comigo de tanto que eu conto essa história. Mas o meu mais velho, ele é a criança emocional. Ele chora, ele sofre. O João é uma criança que, se o irmão mais novo pega o brinquedo da mão dele, ele chora, ele sofre. Se alguma coisa errada acontece, ele chora. Se ele fica com uma febrinha leve, ele deita e fica, tô doente. Ele é completamente manhoso, chorão, né? E durante algum tempo, isso cansa, né? Você tá numa casa com 3 meninos, e para qualquer coisinha ele chora muito, ele não para de chorar. Eu lembro que a gente foi pra praia, e ele cortou o dedinho, um cortinho que mal dá para ver. Ele cortou o dedinho no coral, e eu só consegui ele fazer ele parar de chorar quando eu decidi contar uma história para ele que o coral saiu do mar e foi pedir desculpa para ele. Falou que foi sem querer. Porque aí ele entendeu e parou de chorar. E eu lembro que durante um tempo aqui em casa, a minha esposa e eu, sem falar na frente dele, a gente conseguiu controlar isso pelo menos. Mas no nosso quarto à noite a gente falava assim, nossa, o que a gente faz com o João? Gente, o João é chorão demais. O João é chorão, 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 chorão. E virou meio que um rótulo, o João chorão. A gente não falava para ele, mas era o que a gente sentia. Toda vez que ele chorava, lá vem o João com esse choro de novo, né? E aí eu me lembro que ele está na escola, antes da crise, né? E o Antônio, que é o meu segundo filho, foi estudar na mesma escola. E ele estava estudando nessa escola já tinha um mês, mais ou menos. E eu faço um projeto de educação positiva nessa escola, eu fui dar uma palestra lá na escola para as professoras, e quando eu entrei na escola, a diretora veio falar comigo, falou, Henrique, preciso te contar uma coisa, vem cá. E eu fui ouvir. Ela falou, preciso te contar uma coisa que está acontecendo desde o dia que o Antônio veio para a escola. Já tinha 30 dias isso. Desde o dia que ele veio para a escola, todo santo dia, quando toca o intervalo para o recreio, o Antônio sai um pouquinho antes. O Antônio sai, já toma o lanchinho, depois vai o João, que é o mais velho, chorão. Todo dia, já tem 30 dias, quando toca o sinal do João mais velho, ele sai correndo da sala, quase derruba a professora. Corre. E vai até a professora do Antônio. E chega para a professora do Antônio, olha para o olho dela e pergunta, tia, o Toninho, minha esposa é mineira, a gente é meio mineiro aqui em casa, o Toninho já comeu o lanchinho dele? Ele tomou todo o suco? Muito bom. Todo santo dia. E naquela hora, o pai aqui começou a chorar de um jeito, parecia que eu chorei muito, porque eu percebi que o João não é chorão. O João ama demais. O João tem uma fortaleza chamada amor, que está lá em cima, que inclusive, coincidentemente, é a mesma que eu tenho, que minha esposa tem, e ele tem apenas 4 anos. Com 4 anos ele não sabe lidar com isso. Então, por ele amar demais, ele não consegue entender por que um coral cortou o pezinho dele. E aí ele chora, ele sofre. E só quando o coral pede desculpa é que ele volta a entender. Então, essa coisa de até para as partes mais difíceis da vida como pai, na relação com o filho, você pode tentar olhar com um viés um pouco diferente, né? Trabalhar de um jeito um pouco diferente. Então, desculpa, eu falei muito, mas era para pontuar essa questão que é natural, viés negativo. É ótimo, esse exemplo que você deu, eu já conhecia até, porque ele traz também a questão do pensamento binário, né? Que é de você olhar, você estava enxergando naquele momento ele como um chorão. E a gente acaba tendo isso, né, de olhar mais para a característica que está mais em evidência da criança naquele momento. E aí, de repente, opa, né, te fez enxergar que não, ele não é só chorão, ele tem outras coisas. E ele é chorão porque ele é amoroso, e ele é emotivo, né, talvez. E aí, esse viés negativo, de você olhar, né, a gente sempre, isso é na vida, né, não só com os nossos filhos,
a gente vai olhar o que deu errado. Então, pode ter acontecido um monte de coisa boa no meu dia, chego em casa, topo o pé e quebro o pé, vou para o hospital, aí me perguntam sobre o meu dia, eu não lembrei, não lembro de nada, né, de que aconteceu de bom, eu lembro daquele pé quebrado, aquele diacho daquela dor. E aí, quando está acontecendo alguma coisa bem intensa, assim, em casa, né, um clima, assim, você começa a prestar atenção nas falhas dos filhos, nas fraquezas, e tentar corrigir, né, e acha que o papel de pai é isso, e você não está errado, e não é feio, porque todo mundo faz, porque todo mundo acha que é assim, né, a gente tem um cérebro preparado para isso, como é que a gente vai fazer diferente? Né? E além do pensamento binário, além do viés negativo, a gente tem aquela coisa da atenção seletiva, né? Da gente prestar atenção numa coisa só, colocar o nosso foco ali, não olhar o cenário inteiro, né? O que está em volta, que às vezes uma reclamação do teu filho pode estar sinalizando alguma outra coisa, e a gente foca na reclamação, né? Ou foca que ele é birrento, ou que ele é chorão, e a gente não consegue olhar o cenário inteiro. E a outra questão ali que a Lia Waters fala é da projeção, né? Que muitas vezes a gente se irrita com um comportamento que, na verdade, é um comportamento nosso, e que a gente vê o nosso filho fazendo aquilo e aponta aquele erro, porque, na verdade, a gente está com muita raiva da gente, né? A gente não queria isso, e a gente está vendo aquilo reproduzido no nosso filho. Então, e aquilo daí você não sabe como lidar, então você acaba julgando e apontando o dedo. E tudo isso, não só com as crianças, mas em todos os relacionamentos, são comportamentos perfeitamente comuns, né? E aí, mudar esse foco, né? Como que a gente faz para começar a olhar diferente, enxergar esse momento que você começou a enxergar? Então, primeiro a gente tem que ter umas anteninhas ligadas, né? Para olhar as fortalezas. Aí eu vou trazer um pouco das forças de caráter, Henrique, eu não sei, eu acho que não teve ainda live sobre isso, mas vai ter, né? E aí, então as forças de caráter são qualidades que todos nós temos, né? Dentro da psicologia positiva tem um estudo muito grande, muito extenso, com mais de 50 países, 50 pesquisadores envolvidos, foi o Seligman e o Christopher Peterson que começaram esses estudos. Eles descobriram que a gente tem 6 virtudes humanas e 24 forças de caráter que movem todo mundo. E são forças que todos nós temos, as 24. Só que a gente tem uma hierarquia dessas forças. E aí começar a entender, independente se você conhece as forças de caráter, mas pense em qualidade, talento, habilidade, né? Não se prenda no termo forças. Olhe para as habilidades que o teu filho tem, né? Não é ignorar as fraquezas, mas vamos enaltecer as qualidades e as habilidades e não focar tanto no que não está dando certo. Então, quando a criança ela tem esse tratamento, né, de que tem um adulto valorizando e olhando que ela tem uma grande qualidade e valorizando isso, estimulando a criança a desenvolver, as fraquezas, elas tornam-se quase que irrelevantes, porque a criança aprende a lidar também com as fraquezas, né? Então, imagina você, né, Henrique, o tempo todo ali sendo martelado ali, poxa, você não faz isso direito, você é um desorganizado, você sempre deixa, sei lá, o pijama molhar na tua cama, né? Eu estou imaginando eu falando com meu filho adolescente. E para ele, eu estou passando mensagem de que você é um incompetente, né? Você não faz o que eu peço, você não faz nada direito. É essa mensagem que ele está ouvindo. Claro que com consistência, né? Se eu estou falando isso sempre. E aí, na verdade, não é a mensagem que a mãe e o pai querem passar, mas é a mensagem que vem, porque a gente acha que não, é só dizer. Você é um bagunceiro, para, arruma teu quarto, né? Se liga, você está deixando teu quarto bagunçado todo dia. Fala o que você ia falar, depois eu complemento. Não, além das forças, eu queria voltar para uma coisa importante, voltando para a autocompaixão, me veio à cabeça aqui algo que eu costumo falar também, que tem a ver com a autocompaixão e com o pensamento binário, né? Que é, todo pai, toda mãe já ouviu e talvez repita que a melhor coisa do mundo é ser pai. A melhor coisa do mundo é ser mãe, né? E o que acontece é que isso também tem a ver com o pensamento binário, né? Porque é a melhor coisa do mundo, sim. E vamos combinar que algumas vezes pode ser uma das mais difíceis, das mais complexas, até das piores em alguns momentos, né? Então, quando você olha para a sua vida antes de filho e depois, muita coisa mudou, e se você focar nisso, também é algo complexo. Então,
quando a gente pensa, quando a gente coloca na cabeça um pensamento binário, é a melhor coisa do mundo, nos dias que eu tô cansado, exausto, que tudo que eu queria era estar sozinho, deitado numa rede, sem talvez ter que me preocupar com o que eu tenho que fazer como pai, além de eu sentir isso, eu começo a sentir culpa, raiva de mim mesmo. Como é que eu posso estar pensando isso, né? Então, você entender e abraçar as duas verdades, que é a melhor coisa do mundo, e também a mais difícil, a mais complexa, e tem hora que quando você abraça as duas coisas, você começa a ter mais capacidade de fazer escolhas sem culpa, né? Então, hoje eu estou sentindo que não é a melhor coisa do mundo ser pai, não, que eu estou ocupado com um monte de coisa, e está me prejudicando. Será que eu posso pedir para minha esposa me ajudar, talvez, hoje ficar com ele? Talvez hoje, por mais que eu esteja tentando, eu não estou conseguindo ter a paciência que eu preciso ter nesse convívio. Então, será que eu posso pedir, talvez, para minha sogra, ou fazer alguma coisa diferente? Então, quando você reconhece a realidade, que ela é muito mais ampla do que escolher um lado só, você consegue trabalhar melhor com a culpa e fazer escolhas. E aí, com toda certeza, o foco, né, em forças, porque querer que a criança mude um problema, né, uma dificuldade que ela tem, martelando essa dificuldade, vai gerar todos aqueles complexos, né, aquela sensação de, poxa, eu não consigo. E às vezes, quantos de nós já ouvimos críticas durante a vida inteira e até hoje não conseguiu mudar? Né? Então, é difícil. Para a gente, existe uma realidade que é difícil. Como é que, através do foco na força, ela consegue, talvez, até neutralizar esse problema, porque ela está usando a força que ela tem para isso. Então, concordo 100% contigo que essa visão de forças é fundamental na relação pai e filho. Você falou, né, de ficar martelando, 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 e isso tem a ver com a atenção seletiva, né, Henrique? Então, se eu estou o tempo inteiro colocando foco no que não está bom, nas fraquezas da criança e tal, isso vai crescer, né? Onde a nossa atenção vai, a energia flui. E é isso que vai fluir, é mais disso que eu vou ter. E além do que, todas as consequências que tem com isso, né? Que é a frustração e tal. Aí você falou uma coisa interessante, que é da autocompaixão, né? Você trouxe de novo esse auto-perdão, autocompaixão, mais uma vez a permissão para ser humano, né? Antes de reagir a alguma coisa, eu sei que tá difícil, né? Então trabalhe muito a autocompaixão, assim, também. Se um dia você gritar, se um dia você sair do controle, isso é normal, e é normal porque a gente é humano, porque se não acontecesse essas coisas, a vida não teria graça, né? Se a gente não tem que trabalhar em nós, é hora de morrer. Então, sempre a gente vai ter. O problema é quando isso é sempre, né? Acontece sempre. Então, de vez em quando, tudo bem estourar, de vez em quando, tudo bem xingar, e tá tudo ótimo. Então, procura, antes de reagir, uma das coisas que a gente utiliza muito na psicologia positiva, e é uma ferramenta que não exige muito de nós, porque é nosso, e a gente usa quando a gente quiser, é a respiração. É uma coisa tão simples e que ajuda tanto. Eu tenho momentos aqui em casa, assim, os momentos quando tem muita tensão, eu me tranco no banheiro, que seja, ou no quarto, para respirar, antes de fazer alguma coisa. Porque é aquele momento que subiu o sangue, que, olha, juro por Deus, eu tenho que me segurar para não fazer uma besteira, né? Não vou bater nada, mas, sei lá, para dar uns berros, Então eu respiro. E aí eu vou no meu canto, a respiração, você entra em contato com você, né? Você acalma, você se coloca no momento presente, consegue olhar melhor o cenário. Então, se der tempo, exercício simples, respira, né? Para, até você se acalmar, a ponto de você ter discernimento de saber o que vai fazer, né? E não agir na impulsividade. Eu sempre fui uma pessoa super impulsiva, e essa parte de trabalhar muito o autoconhecimento me ajudou muito na lida com os meus filhos, assim, porque senão eu já teria, né, feito alguma besteira, que eu acho. E é interessante isso, né, porque do ponto de vista científico, né, o nosso cérebro, para conservação de energia, ele padroniza reações, né? Então, boa parte do que a gente faz no nosso dia a dia, quase 90% do que a gente faz, são reações. A Megan gosta de usar uma expressão que ela diz que reação é uma ação que você já fez, você está refazendo uma ação. Então, a gente aprendeu que quando uma criança, sei lá, quando ela faz birra, a gente manda de castigo para o quarto. Eu aprendi assim, então eu habitualmente faço isso, como escovar o dente sem pensar, eu vou e reajo, né? Isso acontece em fração de segundos. O impulso externo vem a nossa decisão já automática, sem gastar energia nenhuma, isso vem, e a gente fala, a gente faz. E geralmente essas reações são aquelas que
quando a gente para refletir, a gente respira e fala, puxa, não devia ter feito isso. Só que por que você depois pensou isso e depois você vai lá pedir desculpa, né? Porque você só se deu tempo para refletir sobre aquele assunto específico depois que você já reagiu. E aí a Megan usa a expressão, que em inglês a reação é reaction. Ela usa a expressão be action, que é seja a ação. E ela fala, como é que você faz isso? Fundamental, primeiro passo, que não dá para ficar sem uma pausa. E essa pausa só acontece com a respiração. Então, vem aquela vontade que você sabe, eu vou fazer alguma coisa, se você conseguir. O que acontece? A informação está aqui na amígdala, que é uma parte muito pré-histórica, é uma glândula do cérebro que padroniza as ações. Essa informação veio para a amígdala. Se você respira, você tira daqui e joga para o córtex pré-frontal. E aí você consegue fazer algumas perguntas para você mesmo. Agir assim vai ser bom? Eu já fiz alguma vez? Já fiz 30 vezes. Alguma vez ajudou? Não, só piorou. Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer agora? E aí talvez seja não fazer nada ou fazer uma coisa diferente, mas a pausa com a respiração, ela é absolutamente fundamental para a relação de pais e filhos e, na boa, com qualquer relacionamento, inclusive com você mesmo. Praticar autocompaixão vem com... A hora que eu tô com raiva de mim, caramba, tudo mudou. Faz um mês que eu tô vivendo em quarentena, fazendo tudo diferente, tá tudo bem errar hoje. Então essa pausa, eu concordo contigo, Cíntia, que ela é uma base para quase tudo, né? Ela é fundamental. E a gente não para, né, Henrique, para respirar. Tem gente, a gente faz esse exercício lá no ano, enfim, em treinamentos, vários lugares, assim, de respiração. E as pessoas, nossa, eu não lembro a última vez que eu respirei. E as pessoas não percebem que estão respirando, né? Claro que a gente respira, mas... Então, essa parada, ela é fundamental também para ouvir o nosso sentimento, né? A gente precisa entender o que a gente está sentindo. Puxa, eu estou sentindo o quê? Eu estou sentindo raiva, por quê? Ah, porque eu estou cheia de coisa para fazer, né? E eles estão ali brigando, ou me pedindo alguma coisa, ou fazendo birra. E esse ouvir o sentimento é muito bom, porque de repente você encontra ali não só o que você está sentindo, mas também o que a criança pode estar sentindo. Então, por exemplo, de repente, né, tudo bem, você ouviu o teu sentimento, você entendeu que você está cheio de coisa, que você está nervoso, por isso que você se irritou, só que daí você consegue esperar mais um pouquinho, você consegue entender, e o meu filho, ele está refletindo, talvez, né, esse meu nervosismo, talvez eu esteja com falta de tempo, né, o que será que está acontecendo? Na verdade, a criança, quando ela apresenta qualquer tipo de comportamento, assim, fora do comum, ou está comum porque tem alguma coisa ali acontecendo, é porque alguma coisa tem por trás, né, alguma coisa está acontecendo. E, às vezes, não tem a ver com você, necessariamente, né, eu sei que tem vários estudos aí que dizem que a criança é reflexo dos pais e ponto, e eu acredito sim que ela reflete o comportamento e o sentimento dos pais, mas a criança é reflexo do meio, é reflexo da genética, é de um monte de coisa, né? E aprender a entender e ouvir esse sentimento e acolher, então a primeira coisa, se você puder, acolha, dá um abraço, pega no peito, no coração da criança, faz ela respirar também, né? Se ela estiver nervosa, por exemplo, respira. Eu sei que não tá fácil, eu tô vendo que você tá nervosa, põe a mão no peito e faz ela respirar. Primeira ação, assim. Eu, quando faço isso aqui em casa, eu consigo que ela, pelo menos, pare para respirar, né? Ela, eu digo minha filha, que eu faço bastante com ela, meu filho já não deixa. E aí, o que tá acontecendo, né? Se a criança não souber, porque às vezes ela não vai saber nomear, às vezes quando ela é muito novinha, ela não vai saber o que falar para você, o que está acontecendo, né? Busque fazer com que ela... Só o teu amor, né? Eu ia falar, busque fazer com que ela reflita, mas não, a criança menor não. Só o teu amor, o teu aconchego, é disso que ela está precisando, né? E a gente fica bravo, às vezes, quando a criança está querendo chamar atenção, né? Ai, está querendo chamar atenção, né? Ai, meu Deus, está querendo chamar atenção. Tá, então dê um pouco de atenção, né? Tem uma comunicação construtiva, né, do Martin Seligman, que eu gosto muito,
e que a gente tem 4 tipos de comunicação, segundo ele, e uma das coisas que a gente faz, e que é muito comum a gente fazer, é assim, a criança chega e vem mostrar um desenho no meio de uma live, por exemplo, né? Estamos nós dois aqui, vem minha filha mostrar um desenho para mim. Como que eu vou agir? Eu vou olhar para ela e fazer assim, filha, sai, ou fazer uma cara assim brava para ela sair daqui? Não, eu vou falar, estou fazendo. Ontem eu mesma fiz isso numa live. Eu falei, peraí, numa live, numa aula que eu estava dando lá na Unibrasil, anteontem. E eu falei assim, se esperam só um pouquinho que meus filhos estão aqui, eu preciso atender. Né? É essa a nossa realidade. Agora, tem momentos que não dá. Então, quando a criança vem mostrar empolgada alguma coisa para você, um desenho, uma coisa que ela fez, de alguma forma você tem que sinalizar que você está interessado naquilo, mesmo que você não possa resolver isso agora, né, olhar para aquilo agora, mas demonstra que você tem muito interesse, mas que aquele não é o momento, porque você não vai conseguir olhar para aquilo de uma maneira como ela merece, né? Então, essa atenção que as crianças precisam, né? Por mais que não que você precise responder a todo momento, a hora que ela quiser, né? A pior coisa quando você está no telefone ou fazendo uma live e fica lá, mãe, não sei o quê. E às vezes você explode até quem está ouvindo do outro lado, né? O que é isso, né? Mas não, tem momento, ó, eu vou olhar para isso, não pode ser agora, mas eu tô achando bem legal o que você fez, sabe? Põe a mão ali no telefone, silencia a live e fala assim, ó, adorei, mais tarde a gente vê isso, pode ser? Porque quando a gente corta a empolgação da criança, quando a gente for olhar depois, não vai ser a mesma coisa, sabe? A criança está ali empolgada, então você tem que segurar aquilo e mostrar que ela é importante para você e que aquilo que ela fez também é. Se for depois, se der um corte agora e depois for falar isso, não vai ter validade quase nenhuma. Diga, Henrique. Cíntia, é interessante você estar falando, né, de quando eu faço essa pausa, eu começo talvez, quem sabe, a perceber também a emoção que está no outro. Isso me remete muito ao que o Michael Singer ensina, né, que era um grande estudioso sobre propósito, sentido. E ele fala o seguinte, o nosso cérebro é uma máquina infalível, incrível de construir sentido. A gente está o tempo inteiro construindo o sentido das coisas. E isso é muito bonito, isso é muito legal, a gente pode trabalhar, inclusive, como é que a gente faz isso, mas o grande problema, o maior dos problemas, é que a gente sempre constrói sentido, eu no centro. Eu sou o protagonista. As coisas parece que a gente esquece que o mundo está rodando para tudo que é lado, a gente esquece disso e parece que tudo está acontecendo para mim. As coisas aqui em casa estão acontecendo em relação à minha realidade, eu como centro, né? Então, quando uma criança chega toda mal-humorada, porque ela também está em casa sem ter o que fazer, cansada de ficar vendo televisão e sem conseguir estudar online, por exemplo, quando ela chega com mau humor, eu estou fazendo sentido. Como é que ela me interrompe no meio da minha live, do meu trabalho? Né? Só que quando você respira, você percebe, são duas histórias. Né? Eu tenho aqui meu trabalho e ela está ali, e talvez ela não soubesse, ela não viu a minha agenda que está aqui na minha mesa para saber que eu ia ter uma live, e ela entrou aqui. Né? Então, olhar para as histórias sob o ponto do outro. Deixa eu contar uma outra história que eu adoro. Claro, adoro tuas histórias, conte aí. Você deve ter ouvido já, e alguns alunos meus aqui também tenham ouvido, mas eu quero contar o seguinte, para mim, foi a lição mais incrível que eu pude receber na vida, eu nem acredito que eu recebi isso, mas a maior lição de ser pai que eu recebi na vida foi essa. É que tem a ver com isso, né? Com olhar para a história que está se desenrolando no mundo do outro e não só para a sua. Quando eu estava fazendo a minha certificação em psicologia positiva nos Estados Unidos, a minha esposa estava grávida, eu estava vivendo um momento de maior ansiedade e alegria da minha vida, a expectativa de ser pai. E eu lembro que durante a minha primeira imersão, tinha uma mãe e uma filha fazendo a formação, juntas. E a relação das duas era um negócio, a filha devia ter seus 19 anos, e a relação das duas era uma delícia. Eu olhava para aquilo e falava, puxa vida, se eu conseguir, quando meu filho tiver 19 anos, ter essa relação, vim fazer um curso de autoconhecimento e desenvolvimento com meu filho, e ter essa relação, eu tive sucesso como pai. E aí eu cheguei para essa mãe, que era uma escritora americana, uma mulher incrível, e eu cheguei para ela e falei, me conta uma coisa, eu preciso saber. Minha esposa está grávida, daqui a pouquinho eu vou ser pai. Que dica você pode me dar? Né? Ela parou e falou, olha, eu vou te dar a dica que minha mãe me deu e que é a que eu usei a minha vida inteira.
escreva na porta do quarto do seu filho, quando ele nascer, escreva a seguinte frase: I will knock on my baby's door. Que quer dizer, eu vou bater na porta do quarto do meu filho. E eu confesso que a minha capacidade poética não entendeu, não compreendeu o que ela quis dizer. Eu falei, como é que é? A melhor dica que você tem para me dar é eu colocar na porta do quarto deles, eu vou bater na porta do quarto do seu filho? Isso não faz sentido. Aí eu pedi para ela, me explica mais, o que você quer dizer com isso? Ela falou assim, o dia que você entender e praticar isso, antes de entrar na porta do quarto do seu filho, não para ele ouvir, mas para você lembrar. Bate na porta 2 ou 3 vezes, devagarzinho, para você lembrar. É uma outra vida, é uma outra pessoa, é uma outra história. Se você entrar no quarto apenas com a sua história valendo, você vai ser aquela pessoa que empurra no seu filho expectativas da sua vida, reações suas, seus. Se você bate na porta e lembra, aqui eu estou pedindo licença para acessar uma outra história. E eu devia ter trazido aqui no começo, eu esqueci. Lindo. Eu tenho eu fiz de uma bandeirinha branca com essa frase, e desde que o meu primeiro filho nasceu, que o João nasceu, essa frase fica na porta do quarto dos meus filhos, e eu procuro. Quando eu entro no quarto, eu sempre lembro. Eu sempre, antes de entrar, eu dou uma batidinha, entro, e aí eu tô lembrando a mim mesmo. Respeita a história que está do lado de lá. E eu tento fazer isso também no dia a dia. Então, respeitar esse espaço e lembrar que tem uma outra história que não tem nada a ver com a sua, não está conectada com a sua naquele momento. A história é dele. Né? Isso faz toda a diferença para você construir esse espaço positivo e construtivo no relacionamento. Uhum. Linda a história, Henrique. Perfeito. Fechou. É isso. Né? Você tem esse olhar, essa empatia, essa escutativa, essa compreensão de momentos, né? E você fazendo isso, né? Você ensina o teu filho a fazer isso também, né? Eles aprendem com o nosso comportamento. Uhum. Tem coisa que eles trazem de fora, mas tem muita coisa que eles aprendem através do nosso comportamento. Então, a melhor maneira de ensinar é você fazer. Não adianta falar para ele ficar fora do celular se você está trabalhando no celular, no computador o dia inteiro, né? Ele não vai... E como, né, Cíntia? Olha o João ontem. Ontem ele acordou cedo, como ele sempre acorda, eu fico com ele, e eu estava sentado na poltrona com ele, e de repente eu peguei no celular. Eu tinha uma mensagem que eu queria ver se tinha chegado, eu fui olhar no celular. Quando eu peguei no celular, o João olhou para mim, o João tem 4 anos e meio, e eu sou a pessoa que mais fala aqui em casa sobre o uso de celular. Então, a gente tem regras claras, não entra no quarto, o celular fica no escritório à noite. Uhum. Naquele dia eu peguei na mão. E a hora que eu peguei na mão o celular, o João me olhou e falou assim, pai, não é você que fala que não é para ficar usando o celular toda hora? Então, esse exemplo vai arrastar mesmo, ele vai lembrar disso e vai te lembrar também, né? Claro, claro, sem dúvida. E aí, voltando às forças, não sei se o pessoal tiver pergunta aí, também não sei até que horas que a gente vai, até meio-dia? Olha, eu acho que até meio-dia seria o mais oportuno por causa do almoço, todo mundo ocupado, mas se você me deixasse, eu ia até amanhã, mas vamos até meio-dia, vamos controlar assim. Mas podem fazer perguntas à vontade aqui, gente. Não, enquanto o pessoal bola as perguntas aí, que eu acho que daí a gente já pode ir encaminhando para um fechamento, você também, né, se tiver pergunta, eu queria falar um pouco mais, só para fechar o assunto forças, né, que eu acho que ficou um pouco aberto, da gente entender que as forças, as fraquezas, né, você focar no que não está certo, pode até ajudar por um momento, né, não é ruim, mas você focar nas forças, você gera expansão, crescimento, autoestima melhora, tem muitos benefícios, né, para o bem-estar. Então, o foco tem que ser equilibrado. Às vezes, sim, você tem que apontar um erro, não é o tempo todo elogiando, passando a mão na cabeça, mas a gente precisa mudar um pouco esse olhar. E aí, eu vou trazer um pouco da Carol Dweck, que ela fala, né, do mindset, que é para a gente desenvolver um padrão mental de crescimento que nos ajude, né, a ter uma visão diferente da vida, a entender que a gente pode se desenvolver a todo momento. A gente precisa, desde na criança, elogiar sempre quando ela fizer alguma coisa boa, elogie o esforço que ela está fazendo. E não, ai, como você é inteligente, ai, elogie o esforço, nossa, que bom, você tirou 10 na prova, valeu a pena, então, você ter estudado tanto tempo, né? Porque ela vai aprender desde pequena que é importante se esforçar para as coisas. E você não vai estar desvalorizando ou deixando de enaltecer
uma qualidade ou uma coisa que ela está fazendo. Você vai estar... Isso, inclusive, quando o resultado não vier, né? Então, além de estudar para matéria que eu tenho dificuldade, que eu costumava tirar 4,5, e eu consegui na prova tirar 4,6, parabéns, tá vendo que você conseguiu já evoluir, e não aquele olhar que a gente só lembra de elogiar quando o resultado vem, né? E não Exatamente. Um exemplo, assim, básico, boletim, né? Chega o boletim em casa, não sei como é que é o sistema dele. O meu é conceito. E daí tem ali, ótimo, muito bom, excelente e tal. Chega lá, tem um regular, que é o vermelho que vem no boletim, é de regular para baixo. Você olha aquele regular, mas não olha que teu filho tirou bom, muito bom, ótimo, em todas as outras, né? Então, esse olhar, fala assim, mãe, tirei um vermelho. Puxa, filho, olha como você foi, antes de falar do vermelho, né? Olha como você foi em português, olha isso aqui. Nossa, valeu a pena, então, você ter ficado... vamos procurar estudar um pouco mais para tal coisa, mas tá ótimo, sabe? Acho que é importante a gente olhar para isso, porque eles cometem, eu acho que muito mais acertos do que erro, e nós precisamos olhar para esses acertos. E olha que interessante, se ele chega com o boletim, eu falo, caramba, filho, nota vermelha em matemática, qual que vai ser o estado de espírito dele para o restante da conversa, né? Se ele chega com o boletim, eu falo, filhão do céu, olha aqui, você ia mal português no mês passado, você tirou uma nota baixa, olha o que você conseguiu fazer aqui, eu tô vendo que realmente ficar no quarto estudando um pouquinho mais foi bom para você. O que mais você fez? O que mais você conseguiu fazer? Como é que você conseguiu mudar sua nota aqui no português? E caramba, todas as outras notas estão boas, estão acima da média, parabéns, o que você tem feito? Aqui na matemática, filhão, como é que você coloca um pouquinho dessa energia aqui, hein? O que você pode fazer diferente? Como é que eu posso te ajudar nisso? A energia que ele vai receber isso, de construir alguma coisa positiva em cima, é completamente diferente. Eu falo disso lembrando das reações dos meus pais no boletim, né? Era aquela coisa, entregava o boletim, já passava 2 dias antes pensando, será que eu falsifico a estatura do meu pai para não ter que passar por esse inferno? Como eu decidia não falsificar, eu entregava o boletim, o que acontecia? Corria para o quarto chorar depois do resultado. Como é que você construía a vontade de crescer e de fazer mais, né? Isso aí, Henrique, enquanto você estava falando, eu estava pensando também de quantas vezes, né, que a gente recebeu estímulo dessa forma dos nossos pais, né? E aí é natural a gente trazer para cá, porque além desse viés negativo, a gente tem um histórico também que não foi muito bem sucedido, né? Então a gente tem que lidar também com isso, com essa questão. Eu tenho uma história e eu estou trazendo a minha história para cá, mas eu quero fazer essa história ser diferente agora, né? E aí, como que a gente faz para desenvolver uma força? Então, de uma criança, para enaltecer essa qualidade, fazer com que essa qualidade opere a favor, né? A gente precisa sempre olhar, sempre um comportamento da criança, você pode olhar pelo viés negativo ou olhar pelo viés da força. Então, olhar pelo viés da força, de repente, minha filha, que adora pular, está aqui em casa e vira cambalhota e deita com o cachorro e faz parkour com todas as cadeiras e mesas da casa, se eu ficar repreendendo ela toda hora que ela fizer isso, eu vou repreender uma força importante dela, que é a vitalidade, que é a energia que ela tem, que é o entusiasmo, né? E se eu fizer isso agora, sempre repreendendo esse comportamento, porque eu não aturo bagunça, né? É diferente, não é porque ela não pode fazer, porque eu não aturo isso na minha casa, eu vou criar uma criança que vai achar que ter energia e ter entusiasmo para a vida não é bom. Então, ela vai reprimir isso. E pode ser que ela perca o entusiasmo, né? Ou que ele fique lá oculto, que a gente chama, esquecido, porque ela aprendeu que isso não é bom, dependendo da forma como eu lido com isso. Então, claro, não vou deixar ficar pulando o tempo inteiro em casa, até porque tem outras coisas acontecendo em casa e a gente precisa respeitar o espaço, mas sim, vou liberar para fazer, porque é importante, né? Ainda mais eu que moro em apartamento, você mora em casa, né? No sítio, é diferente, tem um espaço externo, aqui não tem, eu tenho que liberar para fazer. E aí, qual é o lugar adequado, né? E nunca falar, porque quanto mais você chama atenção para aquilo, mais você faz aquilo crescer, né? Então, tá errado, não, para de pular aqui, vá pular no quarto, não, nem fale que tá errado. Fala assim, que tal fazer agora um parkour ali no teu quarto, sabe? Que tal fazer essas cambalhotas lá na minha cama? E eu vou dar uma questão, né? No momento de isolamento, né? Como é que eu
tento eu entrar e mergulhar nessa vitalidade dos meus filhos para brincar e bagunçar com eles, e depois, como é que eu uso essa vitalidade para tentar ensiná-los, talvez, como é que a gente arruma agora. Vamos fazer, eu faço isso aqui em casa hoje, arrumar a bagunça da sala, que parece uma zona de guerra no final do dia, é a coisa mais doida do mundo, e muitas vezes a gente resolvia pedir para eles arrumarem enquanto estava todo mundo morrendo de sono. E aí, era uma choradeira, ninguém queria arrumar nada. Travou. Do dia, depois que, com a energia lá em cima, ainda eu brinco, agora é hora do basquete. Vamos usar essa vitalidade no basquete para guardar os brinquedos na caixa. Então, você usar a fortaleza. E a Catarina colocou uma questão aqui importante, que é também, que a gente falou isso no começo, né, Catarina? Como é que a gente conecta também com as nossas fraquezas. Como isso é fundamental para a gente se sentir mais leve na relação com os filhos, mas também e até principalmente para que eles saibam que ser humano é bom, que ele não tem que fugir da realidade, não. Eu li ali também, Catarina, depois no início a gente fala sobre isso, né, dessa permissão para ser humano e ser vulnerável, ser autêntico com nossos filhos, e eles precisam aprender que é importante errar e que é normal errar, né, e que as fraquezas fazem parte também. Ô, Cíntia, Oi. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente está chegando nos 5 minutinhos final. Tá. Podemos ir fazendo um fechamento / abrir para perguntas? Claro. Pessoal, então é o seguinte. Primeira coisa que eu quero falar é para a Cíntia. Então vocês vão estar ouvindo de testemunha aqui. Mas, Cíntia, a próxima vez que eu te convidar para fazer uma coisa e você falar que é um desafio, aí que eu vou convidar mesmo, viu? Que foi uma delícia estar com você aqui. Fazer um convite, na verdade, eu estava pensando aqui no meio do caminho, né? De fazer um convite para você fazer uma outra live comigo. Eu queria ir além e vou te convidar na frente de todo mundo para você ter mais dificuldade de falar não. Eu queria te convidar para a gente construir uma série juntos, tá? Então, vamos pensar algum nome, alguma coisa interessante, para trazer assuntos como esse, dessa forma leve e gostosa que você trouxe. Vamos criar alguma coisa juntos, semanal, quinzenal. Programa nosso, Robinho We Grow, para falar sobre isso. Eu vou adorar e vai ser uma alegria gigante fazer isso com você. Aproveitando aí, que você está falando ao vivo, então tá marcado, hein, seu Henrique, que a gente tem alguns projetos aí que precisam sair, Estão de prova, vão ter que cobrar. Esse, com certeza, é o nosso treinamento, que vai sair depois, então, da imersão do sítio. Mas vamos pegar uma série. Sim. Coisa para trazer esse assunto nessa leveza que você trouxe aqui. Achei que foi muito legal. Pessoal, quem está aqui ainda, super abertos para pergunta. A Cíntia vai ficar com a gente mais um tempinho. E eu estou terminando em 1 hora, porque eu sei que agora é hora de almoço, está todo mundo nessa vida turbulenta de isolamento. Então, só para a gente ter um horário mais definido. Mas façam as perguntas aqui para a Cíntia responder. E fiquem atentos nos e-mails, porque a gente vai passar, então, essa série que a gente vai criar juntos ainda, para a gente fazer para vocês poderem participar. E, Cíntia, você não quer escrever aqui no comentário o link para Nano, o link para alguns cursos que estão ativos e para o próprio WeGrow aqui? Coloca nos comentários que eu jogo na tela, para todo mundo poder ver e anotar também. Fale sobre eles à vontade também. Eu vou... Henrique, eu acho que coloque aí as redes mesmo, porque eu não estou com link fácil aqui para colocar. Eu vou colocar só um minutinho. E agora eu não sei como colocar o link para Instagram, Facebook, mas enfim, vocês procurando o WeGrow, vocês acham. Agora a gente está tendo, já estamos na sexta dia de live sobre as forças de caráter lá no Instagram da WeGrow. Então a gente está explorando cada força. Até, Henrique, te convido para ir de novo lá falar. A gente está falando, assim, chamando as pessoas que têm a força X, que ela é especialista naquela força, para falar. Então está sendo super legal, a gente está aprendendo bastante. Aí você pode conhecer um pouco mais as forças de caráter. Está sendo todo dia às 8h30 da manhã. E o que mais que tem aí? E os nossos projetos, nossas coisas. Eu no momento, não estou fazendo... Tem alguns cursos online, assim, mas eu não estou fazendo divulgação ainda, estou só construindo, né? Então, se vocês quiserem, sigam, daí vocês ficam a par aí das coisas que a gente vai fazendo junto. Maravilha. Beleza? E eu vou aproveitar também, pessoal, tem aqui a Marina, tem a Luciana, tem a Cíntia, tem algumas pessoas aqui que são ou já foram alunos do Certificado Internacional em Psicologia Positiva do Robin Institute. Eu quero fazer um convite a todo mundo, para todos vocês aqui. Nós decidimos esse ano, até por causa da questão do coronavírus, lançar o módulo 1 desse Certificado Internacional, que é um curso, uma formação internacional de 9 meses,
a gente decidiu lançar o módulo 1 como um curso à parte, um curso que você pode fazer independentemente de querer uma certificação completa, porque ele é um curso que tem começo, meio e fim, que nós chamamos de Descubra Felicidade Integral. É a psicologia positiva aplicada dentro do modelo SPIRE, de bem-estar e felicidade, para você construir mais felicidade através de novos comportamentos que você adota ao longo desse curso. Um curso de 5 semanas, que realmente é o pontapé inicial desse certificado. Eu vou passar para vocês aqui o link, ele está ativo até dia 13, a gente está com o carrinho aberto para esse curso. Quem quiser conhecer, está com preço super especial aqui para o Brasil, e mais especial ainda por causa da quarentena. Então, quem quiser conhecer um pouco mais também, o link está aqui, eu vou colocar na tela também, tá? Então, estão todos super convidados para conhecer esse curso. E enquanto a gente espera por perguntas, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, estou muito agradecido de estar com todos aqui, eu estou vendo que tem muita gente que tem voltado, isso faz eu ficar mais animado ainda em continuar, vai ficando difícil, que a gente traz pessoas como a Cíntia, vai ficando difícil manter o nível, porque está realmente muito gostoso mesmo. Obrigado a todos, viu? Olha ele usando a força da generosidade. Amor esse menino, um amor esse menino. Escuta, gente, esse curso aí, ó, eu fiz o curso inteiro, faço esse módulo 1, que é maravilhoso. Vocês gostam do Henrique falando? Então façam esse módulo que é demais. Muito bom. Henrique, valeu, gratidão aí para todo mundo que participou. Se tiverem, eu sei que foi muita coisa que a gente deixou de falar, né, que podia se aprofundar nas coisas, mas enfim, a ideia era um bate-papo leve. Se quiserem entrar em contato aí para trocar umas ideias, eu estou à disposição, tá bom? Eu também, gente. Obrigado por tudo, Cíntia. Foi uma delícia estar contigo. Nos falamos, então, na nossa próxima série, que a gente vai falar hoje à tarde para resolver o nome e começar. Beleza. Beijo, então, gente. Valeu. Tchau, tchau.